e da água, e da terra, e da tradição abrimânica. Então tá aí. O que é, na verdade, Terron? Ele deu a vida a panteão de deuses monstros, com 5 deles, e se destacando como sua prole direta, ou seja, esses seres que você vai ver aqui, Belmonte, Leviatã, né? Que mais aqui? Destruidor. Todos esses seres aqui, tá? Que inclusive estão citados pela Bíblia. A Bíblia cita o Belmonte, a Bíblia cita o Leviatã, a Bíblia cita o monstro, a Bíblia cita o Destruidor em versículos. Foram seres criados pelo Deus das trevas. Não foi o Criador Yod-He Vav-He que criou. Foi o Deus que criou a face do abismo, a face das águas, certo? Então, vamos adiante aqui para você entender. Uma delas é Taort. Nunca eu tinha ouvido falar, mas é geralmente aqueles seres com anomalias, certo? Quimerismo, que estão ligados a aquelas figuras que tem na pirâmide, no Egito, tá vendo? Ó? São os deuses mesopotâmios, os deuses do Egito. Inclusive, isso aqui não pode ser levado como simplesmente mitologia, porque é bem mais antes da Bíblia. Isso aqui está registrado nas pirâmides dos faraós antigos, ok? Olha aqui, ó, desenhos arcaicos, ó, tá vendo? Ó? Vou aqui aumentar aqui para você ver. Ó, seria a imagem de um hipopótamo, mas lá no passado, tá vendo? Ó? Inclusive é cultuado esses deuses pagãos até os dias de hoje. Quem nunca viu lá o Sítio do Pica-Pau Amarelo? A mulher com cabeça de... um ser híbrido lá com cabeça de crocodilo. Não é isso aqui mais ou menos? Os seres híbridos nunca foi cultuado pela Disney também. Inclusive o Pateta não é um ser híbrido, né? É um ser metade animal, metade humano. Olha aí que interessante, ó. Então vamos lá. Outro ser mitológico aqui, babilônico, chamado de Enuma Elish. Tá ligado aos Anunnaki, sempre com asas, com anjos caídos, tá vendo? Ó? Isso aqui é desenhado nas pirâmides, pessoal. Como é que vocês descartam isso? Explica essa história. Vocês querem refutar, não querem acreditar, mas também não tem uma resposta óbvia, né? Sobre isso aqui. Isso aqui foi criado pelo o Deus do caos, o Deus das trevas, que você vai entender que ele se passava pelo pai do Mashiach. Vou explicar até o final. Tanin, é um dragão na cultura, tá? No conto aí, sumérios. Que inclusive é o dragão de Apocalipse, ou é o monstro do Lago Ness no conto da cultura, né? Ou também pode ser considerado como... já falei aí, tem uns filmes japoneses que veneram lá o... Ai, me fugiu o nome agora. O monstro lá grandão. Esqueci o nome dele agora. E a Bíblia cita, que inclusive também é chamado de Leviatã. A Bíblia cita o Leviatã. Vou pôr aqui para vocês não acharem que eu tô duvidando. Tá? Não tá enchendo linguiça na internet e inventando coisa. Onde que tá o Leviatã aí nas escrituras, você sabe? Vamos procurar a ajudinha do Google aqui. Olha lá, Salmos 74:14. Depois vocês leiam em casa, tá, pessoal? Vamos seguir avante aqui. O Belmonte, que também é citado em Salmos, esse animal aqui, ó, pré-histórico. Ó o tamanho da criança. Olha aí, ó. Ó o tamanhozinho do hominho e ó o tamanho do ser. Isso aqui não foi o criador que criou, foi aberração. É chamado de seres beliais. Você já viu que quando Davi, no interessante, quando ele diz que vai cortar a cabeça do gigante, ele usa a frase assim: hoje eu vou te dar a sua cabeça para as feras e para as bestas do campo. Você acha que essas bestas, essas feras dos campos, foi o Criador que criou? Foi Deus que criou? Na sua linguajar aí. O que seriam as bestas? Os seres bestiais, né?
Belmonte citado lá em livro de Jó 40, do 15 ao 24. Tá aí. É que eu tô com preguiça de ler, pessoal, para não estender o vídeo. Então, lá em Isaías 45:7, é uma contradição quando diz: eu formo a luz, eu crio as trevas e eu faço a paz. Eu crio o mal, eu, o Senhor. Claro, esse Senhor aqui é Baal. Então quem está dizendo aqui não é o Criador. Quem está dizendo aqui é o Baal, tá? Dos Balaíns. Faço todas essas coisas. Por que ele não pode ser o Criador, Yod-Heh-Vav-Heh? Porque se ele é bom por todo sempre, se a sua benignidade é eterna, ele não pode ter dualidade. Dualidade tira a virtude 100% da bondade. Ou uma pessoa é ruim, ou uma pessoa é mal. Ele mesmo empregou isso no Novo Testamento, que uma mesma fonte não pode jorrar duas águas, ou a mesma árvore pode ter dois tipos de fruto diferente, ou agradar a dois criadores, né? Ele diz mesmo que a luz não pode ter comunhão com as trevas. Então, se ele exige isso do homem, por que ele não dá o exemplo? Então, vocês vão entender que alguém se passa pelo Pai do Criador. Agora, na questão de gnósticos, o gnosticismo, tá? O que significa? Vou pincelar de leve, tá, pessoal? É um conjunto de correntes filosóficas religiosas sincréticas, ou seja, sincretismo, que sincroniza, veio da palavra sincronizar, tá? Se assemelhar. É interpretações diferentes, mas se trata da mesma crença, oriunda das religiões da Mediterrânea durante os séculos I e II, alicerçada em interpretações de relatos bíblicos. Então não fala que eu estou falando besteira, tá falando de coisas ligadas à Bíblia, relatos bíblicos e apócrifos, por viés filosóficos médio-platônico e de cultos de mistérios gregos, romanos e orientais. Mescla-se ao cristianismo, mescla, a palavra mesclar é misturar, homogeneizar, tá? Tornar-se uma coisa só. Então, paganismo e cristianismo, eles fizeram isso aqui, ó. Nome cristianismo nada mais é que culturas pagãs atualizadas, só mudou o nome. Primitivo dos primeiros séculos desta era foram condenados como heresia após um período de prestígio entre os intelectuais cristãos. Eles admiravam, depois virou contra, né? Com base em interpretações heterodoxas e alternativas de Pentateuco e de outros relatos de escrituras hebraica e cristã. Os gnósticos afirmam que o universo material cosmo foi criado por uma emanação imperfeita do Deus Supremo, chamado Demiurgo. Aí é onde que eu vou entrar na questão, a diferença, o que significa o Demiurgo, que talvez a grande maioria não conhece. Eu estou falando de Terron e também vou falar... Vamos a seguir aqui, que senão vai... para não dar branco, tá? Os arcontes, era isso que eu queria falar. Para aprender centelha divina, espírito no corpo humano, esta centelha divina poderia então se libertar através da gnose, que seria o conhecimento intuito sobre o espírito e a natureza da realidade. Não vou ler mais. Você já entendeu o que é gnóstico, né? O que é o demiurgo, que faz parte dos gnósticos, tá? É aqui o que trabalha para o público, artifício, operário, manual, significa do povo, né? No sentido trabalhador para o povo, a palavra foi usada para todo o Peloponeso, com exceção de Esparta, em muitas partes da Grécia, como sinônimo de um alto magistrado. No pensamento cosmológico, cosmogônico, do termo designa artesão divino, causa da alma do mundo, que criar de um fato universo da forma a uma espécie desorganizada, imitando as essências eternas, tendo os deuses inferiores criado por ele como tarefa a produção de seres mortais, que é aqueles seres que eu falei, né, que não foi o Criador que criou, inclusive os Nefilins, né? Se você acredita que existiu gigantes,
heróis de fama da época, como a Bíblia relata, seres híbridos, uma anomalia. Então, estes seres não foram criados, nem tudo o Criador criou. O Criador não criou Nefilins. Nefilins são consequências de uma corrupção, tá? O demiurgo criado do mundo é distinto do Deus Supremo, é distinto, é separado, em geral considerado mal, enquanto que para o Platão o demiurgo é bom. Ele era um bom, e naquilo que é bom nunca surge a inveja de nada, e sendo desprovido de inveja, desejou que todos fossem tanto quanto possível semelhante a ele. Então você sabe quem usava essa técnica, né? Que não tinha inveja, mas queria que todos fossem igual a ele. Vocês sabem quem usa isso aqui, né? Antiga serpente. A ilustração do demiurgo, inclusive, né? Olha que interessante. Parece que aqueles simbologia da nova ordem mundial, os Illuminatis, maçonaria, o olhinho no meio. Tá ligado à maçonaria, os arcondes, o Terron, né? O arquiteto do mundo. Enfim, vamos lá. Arcondes, do gnosticismo, no singular grego,